Para mim, a matemática sempre foi a melhor forma de enxergar o mundo. Eu sempre vi matemática em tudo, mas só ver não era suficiente. Eu precisava convencer meus alunos que não paravam de me perguntar para que serve a matemática. Então, eu senti o dever de mostrar como a matemática está em toda parte no dia a dia. Matemática em toda parte 2. Muita coisa aconteceu desde que o primeiro ser humano assobiou ouvindo um passarinho. A gente criou uma infinidade de formas de fazer música. Dá para fazer música com lata, com panela, com o próprio corpo, com pedaços de outras músicas, e com o avanço tecnológico dá para fazer música até sem instrumentos musicais, usando computadores. É a música eletrônica, ou música digital. Hoje eu vou investigar como a matemática entra nessa dança. Vai começar, hein? Hoje eu estou aqui com a fera das picapes eletrônicas, Sunny Pitbull. Sunny, é verdade que você, quando era criança, arriscava todos os discos do seu pai? Tomei muito cascudo do meu pai, porque se arranhasse, era cascudo, certo? Eu arranhei bastante. Sunny, você consegue colocar dentro desse aparelho aí qualquer tipo de ritmo musical? Sim, você pega qualquer música, qualquer gênero, você coloca essa música ali no programa, ele reconhece os compassos. Você recorta ele e começa a mover, mexer, reagrupar, fazer novamente, mudar de lugar cada uma desses pedaços. Você pode fazer com a mesma música, você pegar vários pedaços diferentes e mudar para frente, para trás. Fazer uma permutação. Isso. Ou então você pode pegar outros gêneros e misturar. A música é uma sequência de sons e ritmos. Dessa forma, a matemática ajuda a gente a fazer música. Por quê? Para manter o ritmo, é preciso contar o tempo. Por exemplo, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se a gente representar isso como uma unidade, a fração meio pode ser representada da seguinte maneira. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E um terço. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E a um quarto. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E o samba pode sair dessa fração 1 quarto, da seguinte maneira. Outra coisa em comum entre a matemática e a música é que as ferramentas e conhecimentos matemáticos permitem que a gente veja o som. Isso acontece através da representação gráfica das ondas sonoras. Cada tipo de som tem um formato ondulatório próprio, e cada nota musical apresenta uma quantidade diferente de ondas no mesmo intervalo. A quantidade de ondas no mesmo intervalo é a frequência, e a unidade de medida de frequência é o Hertz. Quanto mais agudo é o som, maior a frequência. E quanto mais grave o som, menor a frequência. As ondas menores que 20 Hz são chamadas de infrassons, e as maiores que 20.000 Hz são chamadas de ultrassons. Quer dizer, todos os sons que a gente ouve e toda a história da música ocupam apenas um pedaço de todo o espectro sonoro. Quando a gente se aproxima de uma caixa de som como essa, parece que a música passa por dentro do corpo. Nesses casos, a gente costuma dizer que o som está alto. Mas a verdade é que, olhando para essa caixa de som, parece que ela está mais ou menos à minha altura. E eu não sou tão alto assim. Quando a gente diz no jargão popular que o som está alto,
Na verdade, a gente está se referindo à intensidade do som. A intensidade está relacionada ao volume do som, ou seja, ao nível de pressão sonora que é medida em decibéis. O decibel é uma unidade logarítmica. Escalas logarítmicas são aquelas que usam o logaritmo de uma grandeza em vez da grandeza propriamente dita. O logaritmo é o expoente que uma determinada base deve ter para produzir certa potência. Por exemplo, o logaritmo de 100 na base 10 é 2, porque 2 é o expoente da base 10 que resulta em 100. Esse tipo de escala é muito usado em operações que envolvem números extremamente grandes e extremamente pequenos, porque facilita a manipulação desses números. Um exemplo disso são as telecomunicações. Aliás, o nome decibel significa 1/10 da unidade de medida chamada bell. E esse nome é uma homenagem a Alexander Graham Bell, que fundou a primeira companhia telefônica do mundo e foi um dos sujeitos mais importantes na história das telecomunicações. Todo DJ tem alguma coisa de cientista maluco. Com pedaços de outras músicas, discos arranhados, alguns programas de computador e uma boa dose de criatividade, o sujeito é capaz de criar batidas que arrepiam qualquer um. A evolução da música eletrônica é fascinante e está sempre surpreendendo a gente. Eu fico pensando, o que será que vem por aí? Será que dá para fazer música sem ninguém tocar? Um grupo musical só de computadores? Eu sempre quis tocar pandeiro, mas como percussionista, eu sou um bom professor de matemática. Enquanto continuo tentando, vou usando o meu aparelho de som para ouvir um pandeiro bem tocado. E isso sempre me faz pensar como um som que sai dessa coisinha de madeira, metal e couro pode se transformar num impulso digital. Eu não sei bem como as notas musicais viram bits e bytes, mas tenho certeza de que tem muita matemática envolvida nisso. E o que eu quero descobrir agora é justamente a matemática por trás da digitalização do som. Hoje eu estou aqui com Sérgio Krakowski, um cara que joga nas 11, na matemática e na música. Krakowski, e como surgiu essa ideia de juntar matemática com música? Eu comecei a viver uma situação meio louca, assim, que era de tocar na Lapa e fazer graduação e mestrado em matemática pura. E quais os benefícios que a digitalização do som trouxe para os músicos? Passou a ser possível gravar um disco em casa, isso é um fato. E quais são os malefícios dessa digitalização do som? É o fato de que agora você, num pendrive, você pode ter 1 milhão de músicas. Exato. E aí você deixa de ter uma relação humana. Se você não ouve, não adianta nada a música. Quer dizer, adianta para outras coisas, mas não deixa de ser uma relação realmente da potência que a música tem sobre o ser humano. A digitalização da música permitiu que todo mundo pudesse carregar centenas de músicas para lá e para cá, todo dia. Antigamente, cada disco tinha a capacidade de guardar no máximo 40 minutos de música, o que dá mais ou menos 12 canções. Atualmente, um pequeno reprodutor de MP3 armazena até 6.000 canções, o que dá mais ou menos 300 horas de música. O que pouca gente percebe no dia a dia é que por trás desse fenômeno existe uma série de conhecimentos matemáticos. A música pode ser entendida como uma soma de infinitos sons. Como cada nota emite um tipo de som e cada tipo de som tem sua própria representação gráfica, a música pode ser entendida como uma soma infinita de representações gráficas do som. Como essas representações são dadas através de senos e cossenos, podemos entender a música como uma soma infinita de senos e cossenos, que representam os infinitos sons. Essa soma é uma série chamada de série de Fourier. Em matemática, série é uma soma finita ou infinita de parcelas. A série de Fourier é um tipo particular de série, na qual os termos somados são senos e cossenos. Cada elemento da série altera a onda sonora. Conforme a soma aumenta, os últimos termos têm interferências muito pequenas no resultado.
tão pequenas que são praticamente imperceptíveis ao ouvido humano. Quer dizer, não é preciso guardar todos os coeficientes que compõem a série. São mantidos apenas os mais importantes, que são aqueles que o ouvido humano percebe, e a série passa a ter menos termos somados. Ter menos termos somados significa ter menos valores para armazenar, e a consequência disso é que os arquivos produzidos tendem a ser muito menores. Esse processo, chamado de truncamento da série de Fourier, é que permite a compressão de arquivos como os de música, por exemplo. Todo esse processo acontece em níveis nanométricos e velocidades inacreditáveis. Em alguns minutos, tudo que é gravado num estúdio pode chegar até esse pequeno aparelho. Mais fácil do que isso, só se os computadores fossem capazes de criar e executar a música pra gente. Será que isso é possível? O áudio entra por aqui, é captado pelo microfone, vai para a placa de som, entra por aqui. E esse computador, ele solta o áudio e solta um sinal para esse vídeo rodar, entendeu? E aí eu vou associar a cada um desses um vídeo. Toda vez que eu toco, sai o som sai desse computador, mas o vídeo sai dali. E ele sai no mesmo momento, então parece que é o... Durante 29 dias de revista, nós cantávamos Sebastião. Fazer música não tem regra. Eu posso usar computadores de ponta, posso tocar com instrumentos de alto nível e também posso tirar música do meu próprio corpo. Ou então, utilizar objetos muito simples, como uma caixinha de fósforo. Mas independente da ferramenta, o fato é que mesmo sem perceber, eu vou usar uma boa dose de matemática. É claro que ter um bom ouvido e alguma noção de ritmo também não fariam mal nenhum.